Olá, meu nome é professora Fernanda, eu sou fisioterapeuta e eu queria agradecer muito ao convite do professor Everton para estar falando com vocês de um tema que é um tema que eu gosto muito, que é sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, popularmente ou conhecida como DPOC. Em inglês, utilizamos o termo COPD. Tá? Então é um prazer estar aqui e falar um pouquinho desse assunto com vocês. Bom, então o que nós vamos conversar aqui hoje? Eu vou falar um pouco sobre a definição da doença, nós vamos falar sobre a fisiopatologia dela, né, quais são as causas e como que se dá esse acometimento e quais são os efeitos disso nesses pacientes. Bem, a definição mais atual de DPOC ela é essa definição do Gold de 2020. E ela diz que a DPOC é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável que se caracteriza por sintomas respiratórios como persistentes e limitação ao fluxo aéreo. Essa limitação ao fluxo aéreo é causada por anormalidades nas vias aéreas ou nos alvéolos, geralmente causados por uma significante exposição a partículas ou gases tóxicos. Exacerbações e comorbidades contribuem para a gravidade da doença. Eu não sei se vocês são familiares com os termos exacerbação e comorbidade, mas exacerbação é sempre que o paciente tem uma piora dos sintomas. Então, aqui no caso, a gente vai ver algum desses sintomas, quando eles pioram, a gente dá o nome de exacerbação. Muitas vezes, esses pacientes, nas exacerbações, precisam até serem hospitalizados. E comorbidade é o termo que a gente usa sempre que o paciente tem mais de uma doença associada. Então, por exemplo, ele tem DPOC, mas ele tem doença cardíaca, ele é hipertenso, ele é diabético. Então, essas comorbidades e essas exacerbações aqui no caso contribuem para um agravo da doença. Bem, vocês já devem ter ouvido falar nos termos enfisema pulmonar e bronquite crônica. Hoje em dia, esses termos já não são mais utilizados. O correto, o ideal de se falar hoje em dia é DPOC. Mas sempre que a gente fala DPOC, a gente deve lembrar que estão embutidos dentro da DPOC o enfisema e a bronquite crônica. Tá? Então, a predominância dessas alterações ela é variável em cada indivíduo. Então, o indivíduo pode ter características mais relacionadas ao enfisema pulmonar ou mais relacionadas à bronquite crônica, mas ambos estão presentes dentro da DPOC. Bem, sempre que a gente fala em DPOC, a gente deve pensar como a principal causa da doença o tabagismo. Tá? Com exceção de alguns países que, por exemplo, a poluição ainda é muito grande, então países com muita poluição pode ser a primeira causa relacionada a ela, ou países que ainda usam como fonte de energia carvão, ou para aquecimento a madeira. Então, nesses casos, eles podem superar o tabagismo. Mas na grande maioria dos lugares, o tabagismo é a principal causa da DPOC. Então, quando lá na definição a gente falou que era uma doença prevenível, é justamente por conta disso. Se eu não estou exposta ao tabagismo, ou se eu não estou exposta a essa poluição, a essa exposição à poluição, eu provavelmente não vou desenvolver a doença. E a terceira causa é a ocupacional, que também é a exposição a gases tóxicos, mas relacionada ao trabalho. Vale lembrar aqui no tabagismo que ele pode ser tanto ativo quanto passivo. Então, não é só o fumante em si que tem o risco de desenvolver a doença, mas também o fumante passivo, aquele que está diretamente em contato com o fumante. Ele também pode vir a desenvolver a patologia. E
E como é que se dá esse curso da doença? Então, na verdade, ela começa com a pessoa fumando, e geralmente isso se dá na juventude, então o jovem começa a fumar, e aí ele vai tendo ao longo dos anos essa exposição ao cigarro constante. Mas as alterações pulmonares começam a acontecer de maneira, vamos dizer assim, silenciosa, porque ele não apresenta nenhum sintoma ao decorrer dos anos. Geralmente, os sintomas vão começar a aparecer lá por volta dos 60 anos. Então, é quando o paciente começa a ter alguns sintomas e aí sim ele vai procurar o médico e é quando o diagnóstico em geral é feito, tá? Então, por isso que é uma doença que vai se desenvolvendo durante décadas de vida e lá por volta dos 60 é que eu tenho a manifestação dos sintomas. Muitas vezes, algumas vezes, na verdade, pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho mais tardio, mas é por volta dos 60 anos. Bem, a DPOC hoje ela está mundialmente entre a quarta causa de morte. No Brasil, esse é um dado um pouco mais antigo, mas mostra que 15,1% da população é tabagista, é fumante, e aproximadamente 15% desses tabagistas irão desenvolver a doença. Um estudo recente de 2019, que fez uma associação entre mortalidade ajustada para a idade, eles encontraram que em locais de índices socioeconômicos mais elevados, teve uma redução de morbidade e mortalidade, as pessoas fizeram melhor adesão ao tratamento e tiveram menores taxas de tabagistas. Então, eles concluíram que fatores socioeconômicos eles parecem estar envolvidos no controle tanto da morbidade quanto da mortalidade da DPOC. Bem, e como que é feito o diagnóstico da DPOC? Então, de duas maneiras, na verdade. Primeiro, pela avaliação clínica do médico. E aí ele faz toda a anamnese, avalia sinais e os sintomas do paciente, colhe toda a história desse paciente, pode até pedir alguns exames complementares, como raio-x, e aí ele consegue ter uma base do que esse paciente, do que aconteceu com esse paciente. Em geral, o médico que faz isso é o pneumologista. E, associado a isso, eles fazem a prova de função pulmonar, também conhecida como espirometria. Então, a espirometria é um exame que o paciente assopra num aparelho e aí vai medir o que? O volume total de ar expirado e o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, baseado nesses dois, com a espirometria e a avaliação clínica, o médico consegue fechar o diagnóstico de DPOC. Aqui um gráfico de uma espirometria, então mostrando aqui no início, a gente tem aqui o VF1, né? E depois o volume total expirado por esse paciente, tá? Outra coisa importante da gente olhar é aqui a relação VF1 sobre CVF. Para um paciente ter um diagnóstico de DPOC, essa relação VF1 sobre a capacidade vital forçada em porcentagem, ela deve ser menor que 70%. Tá? Então, aqui nesse exame, por exemplo, a gente vê que esse paciente tem 60%. Tá? Então, uma relação VF1 sobre CVF menor que 70 ajuda a fechar esse diagnóstico. Esse é um gráfico que mostra a classificação da DPOC de acordo com a gravidade. Então, aqui de novo, né, o que eu falei para vocês, VF1 sobre CVF menor que 70%, e aí a gravidade da doença. Então, eu tenho de 0 a 4, então o paciente com risco, paciente leve, moderado, grave, muito grave, e o que vai influenciar nessa gravidade é o VF1. Então, aqui, por exemplo, na DPOC leve, a gente tem um paciente com VF1 maior que 80%. Na moderada, ele tem um VF1 entre 50 e 80, e assim por diante. Tá? Então,
A diferença da grave e muito grave, embora eles tenham o mesmo dado espirométrico, é que na muito grave o paciente já tem sinais de hipoxemia, que é uma redução da quantidade de oxigênio no sangue, e também já apresenta sinais de insuficiência cardíaca direita. A DPOC, ela é uma doença que apresenta manifestações locais, então, no caso, pulmonares, né, já que esse paciente era um tabagista ou foi exposto muito tempo por a poluição, a gases tóxicos, e também alterações sistêmicas, que a gente vai falar rapidamente sobre algumas, e a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre as alterações musculares. Bom, aqui só para vocês darem uma olhadinha, então aqui a gente tem o pulmão de fumantes. Quando a gente tem o pulmão de um indivíduo sadio, ele é todo num rosinha mais claro do que essa primeira imagem aqui, e não tem essa pigmentação de dióxido de carbono, igual a gente vê nessas duas imagens. Então, esse é um pulmão bem deteriorado pelo tabagismo. Bem, então eu falei para vocês que dentro da DPOC a gente tem características do enfisema e características da bronquite crônica. Esse aqui é uma imagem mostrando um pouco das características de um pulmão com enfisema pulmonar. Então, o que é essa característica mais de enfisema? É uma característica mais de destruição de alvéolos. Então, se vocês lembrarem lá da fisiologia, vocês vão lembrar que o alvéolo ele é como se fosse uma pequena bexiga, né, que se enche de ar a cada inspiração e esvazia na expiração. Então, no enfisema, a gente começa a ter destruição desses alvéolos, e aí eles vão meio que se aglomerando, formando como se fosse uma bexiga mais única, né? Então, vai rompendo a parede de alvéolo com alvéolo, ficando uma grande bexiga, um grande saco. E é isso que a gente vê nessas duas imagens, tá? Que são locais diferentes, mas a gente vê um agrupamento maior de alvéolos juntos, tanto na primeira quanto na segunda imagem. Já essa segunda imagem, ela mostra para a gente uma característica mais de bronquite crônica. E o que a gente percebe nessa daqui? Quando a gente compara aqui as duas, essa primeira imagem da letra A com a letra B, a gente observa que há um aumento aqui, ó, significativo da mucosa brônquica. Essas células aqui são as células produtoras de muco, né, que ficam ali na submucosa. Olha como elas aumentaram em relação à letra A na letra B. Então, isso mostra para a gente que esses pacientes começam a ter uma produção exagerada de secreção, e isso é causado pelo processo inflamatório que a gente vai falar mais adiante. Bem, agora a gente então vai entrar propriamente dito na fisiopatologia da doença. Bem, a fisiopatologia ela é um tanto quanto extensa e não é tão simples assim. Eu vou tentar ser o mais breve e tentar explicar de uma maneira mais fácil possível para que vocês entendam um pouquinho do que acontece e quais as consequências disso, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aqui está mais ou menos numa sequência para que vocês sigam o raciocínio. Então, eu tenho a inalação da fumaça do cigarro. Essa fumaça do cigarro, né, esses gases inalados vão gerar uma inflamação de vias aéreas inferiores. Com esse processo inflamatório, eu tenho uma migração de neutrófilos e macrófagos para a região. Com essa migração desses neutrófilos e macrófagos, começa a acontecer o aumento da liberação de enzimas proteolíticas. Essas enzimas, que também é chamada de alfa-1 antiprotease, ela é uma enzima que vai começar a gerar a destruição do parênquima pulmonar quando ela está numa quantidade aumentada. Então, é aí que eu começo a ter a destruição de tecido pulmonar. Então, continuando, essa destruição de tecido pulmonar
também leva à destruição nos alvéolos, como eu falei lá naquele slide mais relacionado ao enfisema. Então, eu começo a ter destruição de alvéolo. Isso implica na perda de tecido elástico de recolhimento. Se vocês lembrarem das aulas de fisiologia, vocês vão lembrar, então, que, como eu disse, o nosso alvéolo ele é feito de tecido elástico. Então, que na inspiração, os músculos têm que gerar uma certa força para que, por diferença de pressão, o ar entre. Mas a nossa expiração, ela é sempre passiva. E quem faz esse esvaziamento do ar é justamente o tecido elástico de recolhimento. Então, é esse tecido elástico que faz com que o ar saia do nosso pulmão. E no caso desses pacientes, então, eu começo a ter uma perda de tecido elástico de recolhimento, tá? Um outro fator que começa a acontecer em decorrência dessa perda de tecido elástico é um colapso das paredes brônquicas. Então, o fechamento das vias aéreas, elas começam a acontecer um pouco mais precoce do que o indivíduo normal, ou indivíduo sem a patologia, na verdade. Uma outra alteração fisiopatológica é uma diminuição do diâmetro da parede interna da luz brônquica. O que significa isso? Lembra que a gente acabou de falar que esses pacientes, em decorrência também do processo inflamatório, eles começam a ter um aumento da parede brônquica, um aumento da espessura dessa parede dos brônquios, pelo processo inflamatório e pelo aumento da mucosa, ali onde produzia, ou na verdade, onde produz a secreção. Tá? Então, essa parede ela fica mais espessa e com isso diminui o diâmetro interno, né, a luz dos brônquios. Como diminui essa passagem do ar, né, porque teve um espessamento das paredes, aumenta a resistência das vias aéreas. Então, o que é esse aumento de resistência? A dificuldade que o ar começa a ter para sair e para entrar nas vias aéreas, para sair e para entrar dos alvéolos. Então, essa imagem aqui, ela mostra para a gente, no primeiro aqui, um alvéolo normal. Então, eu tenho a parede preservada, ainda com bom tecido elástico. Eu tenho o ar fluindo normalmente aqui pelo diâmetro das vias aéreas, pelos brônquios e bronquíolos. E eu tenho uma parede preservada desses brônquios e bronquíolos. Aqui já no pulmão de um paciente com DPOC, então o que eu começo a ver? Eu tive aqui uma perda de elasticidade desses alvéolos, então esses alvéolos começam a ficar maiores, porque eles perderam tecido elástico e não conseguem mais esvaziar ou não conseguem mais empurrar toda essa saída de ar. Além disso, lembra que a gente falou aqui a parede está mais espessa, com isso diminui o diâmetro aqui interno, então essas setinhas azuis estão nos mostrando que houve uma diminuição do diâmetro e com isso fica mais difícil desse ar sair, então eu tenho uma resistência aumentada dessas vias aéreas. Além disso, a gente ainda tem um pouquinho de processo de fibrose, essa parede dos brônquios e bronquíolos ficam mais enrijecidas, né? Tenho presença de secreção, então é um conjunto de fatores que vão acontecendo em decorrência daquele processo inflamatório gerado pelo cigarro, ou por outras causas que a gente já conversou lá no começo. Bem, se vocês lembrarem lá, ainda a gente voltando e falando um pouquinho da anatomia, sempre os alvéolos, ligado sempre a um alvéolo, eu tenho um capilar sanguíneo. Quando, por conta da doença, eu começo a ter uma destruição alveolar de tecido elástico, muitas vezes eu também tenho associado a isso a perda do leito capilar, tá? Com isso, então, se eu tenho uma alteração de alvéolo e de capilar, a troca gasosa fica prejudicada.
Então, a superfície respiratória, ela também está reduzida. Em consequência disso, o que a gente vai ter? Uma diminuição da oxigenação, que a gente chama de hipoxemia, uma retenção ou um aumento de gás carbônico, que a gente chama de hipercapnia. Além disso, eu também tenho uma diminuição na ventilação alveolar, então tenho redução, ventilação é entrada e saída de ar. Então, eu tenho uma redução dessa ventilação do alvéolo e a consequência disso tudo é uma irregularidade na relação VQ, ventilação, perfusão. E aí aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês. Baseado no que a gente falou até agora, a maior dificuldade desses pacientes é para inspirar ou é para expirar? O que está mais prejudicado na situação deles? Vou dar um minutinho para vocês pensarem antes de eu responder. Então, quem falou que a expiração está mais prejudicada, acertou. A gente não falou que o alvéolo é como se fosse uma bexiga? Então, imaginem essa bexiga já velha, que aqui no caso não é velha, mas é com perda de tecido elástico. Então, é uma bexiga que eu encho, mas que ela não consegue mais esvaziar totalmente. Ela fica sempre retendo um pouco de ar ali dentro dela, tá? Então, é isso que acontece aqui na DPOC. A dificuldade é o esvaziamento completo dos alvéolos. Então, aqui nessa imagem, ela mostra duas coisas pra gente. Então, aqui um alvéolo preservado, então ele tá todo redondinho, bonitinho, né? Imaginem aqui uma bexiga. Então, uma bexiga preservada. Quando eu encho de ar, fica esse rosinha clarinho, toda direitinho. E aqui ele também mostra, nessa outra imagem aqui, esse azul simbolizando o diâmetro interno dos brônquios e dos bronquíolos, também preservado, então com uma luz boa por onde o ar entra e sai. Já nessa segunda imagem, o que a gente observa? A gente vê aqui um alvéolo, olha, todo irregular, todo desuniforme, então mostrando que é um alvéolo que perdeu o tecido elástico, que não consegue mais esvaziar completamente na expiração. Então, porque perdeu aquele tecido elástico de recolhimento. Além disso, olha aqui, na saída, essas duas pontinhos verdes aqui estão querendo mostrar pra gente que ele tem ainda um aumento da resistência da via aérea, porque essa parede está mais estreita, né? Então, aqui, olha o azul comparado com o anterior, a luz interna aqui dos brônquios e bronquíolos estão bem diminuídas. Bom, quais características que eu vou observar nesse paciente? Então, esse é um paciente que tem uma tosse persistente, e aí a gente volta lá, não falei tanto no início, mas a gente volta na definição, né? Então, de persistência dos sintomas, então uma tosse persistente. Muitas vezes essa tosse começa já num tabagista, né? Quem aqui nunca viu um tabagista que tem aquele pigarro e que tem a secreção diária, geralmente matutina, né? Então, essa já é uma característica do processo inflamatório causado pelo cigarro. Então, tosse, produção de muco purulento, a irregularidade nas trocas gasosas, né? Então, eu tenho perda de tecido elástico, perda de leito capilar, o sibilo, não sei, todo mundo aqui sabe o que é sibilo, então sibilo é aquele miadinho do gato. Já ouviram alguma pessoa que está com uma sensação um pouco de falta de ar, você ouve aquele miadinho de gato? Esse sibilo que a gente ouve é por causa do aumento da resistência das vias aéreas. Então, é o ar tentando passar por uma tubulação, né, que são os brônquios e bronquíolos, que estão estreitadas, que estão com uma luz bem diminuída, né? Igual quando a gente anda de carro e deixa só uma frestinha do vidro aberto, começa a fazer um barulho como se estivesse assobiando, né? Na verdade, esse assovio é por conta
que eu tenho uma fresta muito pequena para uma passagem grande de ar, tá? Então, isso é mais ou menos a ideia do sibilo. A cianose, né, aquela coloração azulada presente na mucosa da boca, presente na ponta dos dedos. Esses pacientes podem também apresentar edemas de membros inferiores, e aí quando a gente vê esse edema, a gente já relaciona com alterações cardíacas, especialmente da câmara direita, e a redução do VF1, que já é a alteração espirométrica que a gente falou anteriormente. Bem, continuando, essa aqui é uma imagem de um paciente DPOC com uma característica mais enfisematosa. Então, o que que a gente observa? Aqui, ó, uma musculatura acessória da respiração bem hipertrofiada. Esse é um paciente que tem um tórax em características mais longilíneas, tem uma coloração azulada de mucosa, é um paciente bem mais magro, também característica do paciente mais enfisematoso. Esse segundo paciente, então, um paciente que já não tem um tórax tão longilíneo, não é mais magro, também tem a coloração mais azulada. E aí, quando a gente olha um paciente um pouco mais com essas características físicas, a gente associa um pouco mais a bronquite crônica, tá? Então, provavelmente é um paciente que tem um pouco mais de secreção, tosse mais persistente. Mas é importante a gente falar que, lembra que eu disse lá no começo, tanto enfisema quanto bronquite crônica podem coexistir no mesmo paciente. Então, a DPOC, na verdade, é uma mistura das duas, sendo que um paciente pode ou não ter mais predominância do enfisema ou mais predominância da bronquite. Então, essas duas imagens aqui são para dar uma ideia de um perfil físico desses pacientes, mas não se prendam a isso, tá? Porque não é isso que vai dizer o diagnóstico, o perfil mais enfisematoso ou não, tá? É só mais uma característica que pode aparecer dessa forma ou não. Então, só para a gente fechar aqui, quais os sintomas que um paciente com DPOC, o que a gente encontra de sintomas? Então, a dispneia, sempre presente, a tosse, uma respiração mais ruidosa, até por conta do sibilo, quando ele está com mais falta de ar, com mais dispneia. Muitos relatam sensação de aperto no peito, a produção mais exagerada de escarro e a fadiga está presente em muitos pacientes. Além disso, qual é o impacto da doença no bem-estar dos pacientes? Então, eles começam a ter uma limitação das atividades de vida diária, muitos deles apresentam ansiedade e depressão, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Falta de confiança, então eles não sabem mais o que eles conseguem, não conseguem fazer. Começam a ter um maior isolamento social e falta de independência. Então, a gente fechou o sintoma, a parte de características locais, né, que são as alterações pulmonares, toda a fisiopatologia que a gente falou até agora. E agora a gente entra nos efeitos sistêmicos da DPOC. Então, um desses efeitos é a perda de peso, mais presente naquele paciente com DPOC com um padrão mais enfisematoso, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. Alterações nutricionais, como também um IMC reduzido e diminuição de massa magra. Disfunção muscular esquelética, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Um aumento do risco das alterações cardiovasculares. Eu não vou me aprofundar aqui, porque a gente levaria muito tempo, mas por conta de todas essas alterações pulmonares, os pacientes mais graves, então, como a gente viu lá, gravidade 4, eles podem vir a desenvolver alterações cardíacas nas câmaras direita do coração, tá? Isso em decorrência da própria doença pulmonar. E a própria depressão também é um efeito sistêmico da doença.
Essa foto, ela mostra muito uma característica desses pacientes, que é a dispneia. Então, a dispneia ela é o principal sintoma respiratório mais limitante para esses pacientes. Então, imaginem vocês com muita falta de ar. O que a gente consegue fazer com falta de ar? Nada, né? Então, a falta de ar começa a limitar muito a vida desses pacientes. Então, tudo que eu falei ali anteriormente, limitação das atividades diárias, ela começa por causa da DPOC, o próprio isolamento social, ele começa por conta da dispneia. Desculpa, eu falei DPOC, mas começa por conta da dispneia. Então, se eu tenho falta de ar, eu não tenho disposição, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia anteriormente. Então, ajudar nas tarefas domésticas fica extremamente complicado, por exemplo, sei lá, os pacientes que costumam ir num parque ou costumam ir na igreja todo final de semana, sair de casa começa a ficar muito complicado porque se cansam muito, então eles começam, por conta disso, deixar de fazer e entrar mais num ciclo de isolamento social também. Então, pensem o quanto que a dispneia é um fator que limita a vida desses indivíduos. Bem, esse ciclo é um ciclo bem interessante. O que ele mostra para a gente? Então, ele mostra que esses pacientes começaram lá com a limitação expiratória ao fluxo aéreo, que a gente conversou, então tem dificuldade de soltar o ar. Por conta disso, eu começo a ter um aprisionamento aéreo, que em inglês a gente chama de air trapping, então vai ficando o ar lá naquele alvéolo, um ar que não consegue sair porque não tem mais tecido elástico de recolhimento. Em decorrência disso, eu começo a ter hiperinsuflação. Então, o pulmão vai ficando hiperinsuflado, vai ficando com mais ar dentro dele do que o normal. Então, imaginem vários alvéolos com um pouquinho a mais de ar. O final desse um pouquinho em cada alvéolo é um pulmão mais hiperinsuflado, tá? Então, a consequência também desse alvéolo com um pouquinho mais de ar é que na próxima inspiração, vocês concordam que na próxima ventilação entra menos ar nesse alvéolo? Que ele já tem um pouco de ar ali, vamos dizer assim, morto, que não saiu, né? Então, a ventilação fica pior também. A troca gasosa fica prejudicada. Então, em consequência de tudo isso, né, uma piora na troca gasosa, uma piora na ventilação, eu começo a ter o principal sintoma, que é a falta de ar, que é a dispneia. Como eu falei no slide anterior, se eu tenho falta de ar, se esse meu paciente tem falta de ar, o que ele faz automaticamente? Reduz as atividades do dia a dia. Então, ele vai deixando de fazer aquilo que cansa muito ele, que é aquilo que gera falta de ar nele. Então, se subir escada começa a gerar falta de ar, ele deixa de subir aqueles degraus de escada que ele subia antes. Se caminhar até na esquina para conversar com um amigo da falta de ar, ele deixa de fazer, tá? Então, ele vai reduzindo aos poucos, ao longo do tempo, as atividades que começam a gerar falta de ar nele, né? Começam a gerar um cansaço. Em decorrência disso, o que acontece? A gente vai ter o descondicionamento. Então, esse paciente vai ficando mais sedentário e mais descondicionado. Quanto mais descondicionado ele fica, com o tempo mais dispneia ele vai ter, né? Então, para fazer a mesma atividade, ele vai precisar usar muito mais energia, e aí a dispneia aumenta. Então, aí ele começa a entrar nesse ciclo que a gente chama ciclo vicioso de dispneia, sedentarismo, dispneia, né? Então, quanto mais falta de ar eu tenho, menos atividade eu faço, mais descondicionado eu fico, e aí gera mais dispneia de novo, tá? Em consequência disso tudo, ele vai ter uma redução importante da qualidade de vida dele, né? Então, ele não consegue fazer mais as coisas que ele gostava, ele não consegue ter mais a mesma qualidade de vida que ele tinha antes.
Bom, então agora a gente vai entrar nas alterações musculoesqueléticas. Essas alterações, elas já são bem documentadas na literatura, elas começaram a ser estudadas na década de 90, então já tem um bom tempo que isso vem sendo estudado e estabelecido, então não é nada relativamente novo. Então, como começaram os estudos? Então, falando um pouco da miopatia de quadríceps, né? Como o quadríceps é um músculo mais fácil para ser avaliado, a maioria dos estudos sempre vocês vão estar ouvindo falar sobre o quadríceps. Então, esse estudo do Bernard, em 98, ele mostrou que o músculo quadríceps ele era mais fraco nos pacientes com DPOC, comparado com indivíduos da mesma idade saudáveis. Eles encontraram também perda de fibras do tipo 1, redução de enzimas oxidativas, e outros estudos encontraram que os pacientes com DPOC eles entram no metabolismo anaeróbio precoce em relação a indivíduos saudáveis, tá? E além disso também encontraram uma maior carga para os músculos ventilatórios, tá? Exigência de um maior trabalho dos músculos respiratórios, o que era da gente esperar, né? A gente sabe que esses pacientes acabam recrutando muito mais sua musculatura ventilatória. Bem, esse é um estudo de um amigo meu, do Vitor Dourado, que ele trouxe bem dividido as alterações musculares. E aí ele dividiu em alterações funcionais, estruturais e bioenergéticas. Hoje aqui eu vou abordar com vocês as que mais interessam para a gente aqui do dia a dia, que são as alterações funcionais e estruturais. Então, o que a literatura mostra de alterações nesses indivíduos? Uma diminuição da força e resistência muscular periférica, sobretudo dos membros inferiores, uma diminuição da força e resistência dos músculos respiratórios e uma diminuição na capacidade de realizar exercícios. Nas estruturais, o que a literatura mostra? Diminuição de massa muscular, então lá atrás a gente falou de massa magra, incluindo massa muscular. Também uma redução da área de secção transversa, aqui eles encontraram do braço e da coxa. O que isso quer dizer? Quando você analisa por uma tomografia computadorizada, a área de secção transversa do músculo, ela está reduzida, tanto nos membros inferiores quanto superiores. Também aqui uma diminuição na área de secção transversa das fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2. A redistribuição de fibra muscular com aumento de fibra, lembra que a gente falou ali anteriormente? Diminuição de fibra tipo 1 e um aumento no percentual agora de fibra tipo 2. Diminuição no número de contatos entre os capilares e fibras musculares do tipo 1 e 2A. E aqui, aumento de radicais livres, de oxigênio, diminuição na concentração de substâncias antioxidantes, tudo em resultado aumentando o estresse oxidativo. Então, os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da disfunção muscular periférica dos pacientes com DPOC envolvem, né, o descondicionamento pelo desuso, que a gente falou lá naquele ciclo, né? Então, eu tenho falta de ar, mais sedentário, mais descondicionado, né? Encontra-se um aumento das citocinas pró-inflamatórias, então algumas delas são TNF-alfa e as interleucinas 6 e 8. Hormônios anabólicos estão reduzidos, até existe uma vertente um pouco pequena, mas existe de reposição de hormônio anabólico como tratamento, presença de hipoxemia ou hipercapnia, a desnutrição e o uso prolongado de corticoide. Então, faz parte do tratamento desses pacientes o uso de corticoide, né? Embora hoje esses corticoides sejam mais modernos e inalatórios, ainda assim há um prejuízo para a musculatura periférica.
Esse é um estudo de 2003, mas que também traz achados similares àqueles da década de 90, que eles fazem a comparação aqui da força de quadríceps dos pacientes com DPOC com idosos saudáveis. E eles encontraram que os pacientes com DPOC têm 30%, tem uma redução de 30% na força de quadríceps. E eles atribuíram a essa redução a redução das fibras do tipo 1, ao aumento das fibras do tipo 2, a redução do metabolismo oxidativo e o descondicionamento do quadríceps. Então, a gente viu que esses pacientes têm redução de massa muscular e de força muscular. Esse outro estudo também conclui que os pacientes com DPOC apresentam menor força e endurance dos membros superiores e inferiores quando comparados a indivíduos saudáveis, tá? Então, é importante dizer que eles têm, então, redução de força e massa muscular e endurance, tanto de membro superior quanto de membro inferior, mas o prejuízo ele é maior nos membros inferiores. E atribui-se a isso um pouco, está relacionado com, acredita-se que está relacionado com os membros superiores ainda estão um pouco preservados pelas atividades de vida diária. Então, mesmo que o paciente deixe de andar até a esquina, de subir um degrau de escada, fique mais sentado, os membros superiores ele ainda mantém um pouco mais ativo com as atividades do dia a dia e também pelos próprios músculos acessórios da respiração estarem envolvidos em algumas dessas atividades de membro superior. Bem, o que tem hoje de tratamento para DPOC? Então, a abstinência do tabagismo, né? Então, o paciente parar de fumar, e existem muitos programas de cessação de tabagismo. Então, geralmente toda cidade tem algum lugar com programas de cessação de tabagismo que ajuda esses pacientes nessa decisão de parar de fumar. A gente sabe que a nicotina, ela vicia, então essa decisão não basta só o paciente querer, né? Ele precisa de um suporte para isso e esses grupos são bem precisos e bons nessa tentativa. O tratamento medicamentoso, então prescrito pelos médicos. A reabilitação pulmonar, então que envolve um grupo da saúde. E a cirurgia redutora de volume pulmonar, em último caso, né? Não é muito feita, mas ela também é um tratamento possível. Bem, a reabilitação pulmonar, ela é considerada hoje em dia a opção mais efetiva não medicamentosa para a melhora do estado de saúde dos pacientes. Então, ela envolve uma equipe multidisciplinar e o que vai estar sendo feito nessa reabilitação pulmonar? Primeiro que ela tende a ser um tratamento mais individualizado, então o que cada paciente, né? A gente viu que a gente tem pacientes com perfis mais enfisematoso, mais bronquítico ou misto, então as necessidades de cada paciente são diferentes, mas se eu tenho um paciente que tem muita secreção pulmonar, a reabilitação pulmonar pode começar com a necessidade de desobstrução brônquica, né, limpeza das vias aéreas, a oxigenoterapia, se for necessário, então, geralmente, o médico prescreve o oxigênio e o pessoal da reabilitação ajusta essa prescrição, orientação das atividades de vida diária, e aqui entra ajudar esse paciente a aprender a economizar energia, a fazer as atividades de maneira que ele consiga fazer o máximo de atividades preservando mais energia, sem ter tanta dispneia, melhorar o condicionamento físico, e é aí que a gente entra. A melhora da qualidade de vida é uma consequência, né? Quando eu consigo melhorar as coisas que a gente conversou anteriormente, eu consigo melhorar a qualidade de vida. E também faz parte da reabilitação o acompanhamento nutricional e psicológico.
Esse é um quadro aqui mostrando da evidência científica da reabilitação pulmonar. Então, mostra aqui como evidência a melhora na capacidade de exercício, a redução na intensidade da falta de ar, da dispneia, melhora da qualidade de vida, diminui as hospitalizações, ou seja, diminui as exacerbações, né? Uma vez que eu vejo esse paciente várias vezes na semana, se ele começa a ter uma exacerbação de algum sintoma, eu já estou atenta a isso, então esse paciente já pode ser encaminhado para o médico antes que ele precise de uma hospitalização. Então, até por isso também melhora, diminui as exacerbações, redução da ansiedade e depressão, e aí a gente tem aqui todos os benefícios da reabilitação pulmonar. A reabilitação, em geral, os programas envolvem entre 6 e 12 semanas. Então, por volta de 3 a 4 meses de reabilitação pulmonar. Bom, então com o exercício físico a gente consegue melhorar a circulação, além da melhora do consumo de oxigênio, então eu tenho como consequência uma melhora na relação ventilação-perfusão. Como benefício a gente tem melhora dos sintomas, melhora cardiovascular, eu melhoro o endurance, né? Melhora essa capacidade de exercício do indivíduo, melhora da pressão arterial, da massa e da força muscular e ajuda na ansiedade e na depressão. Então, o treino de endurance muscular, ele pode acontecer de duas formas para esses pacientes. Um treino contínuo de alta intensidade, né, com uma carga constante ou incremental, e o treino intervalado. Esse treino aeróbio de alta intensidade, geralmente ele é feito entre 70% a 80% do pico de trabalho. Então, com isso, a gente apresenta ganhos na melhora do consumo de oxigênio e consigo um atraso do paciente entrar no metabolismo anaeróbio, que a gente viu lá que era uma das consequências da doença, era essa entrada precoce no metabolismo anaeróbio. O que acontece é que nos pacientes já com doença moderada para avançada, eles têm muita dificuldade de fazer um treino aeróbio de alta intensidade. Então, é praticamente impossível sustentar esse tipo de treino. Então, a opção que a gente tem é fazer um treino intervalado, com curtos períodos de alta intensidade, alternando com exercícios de baixa intensidade, tá? Tanto a organização europeia quanto americana de DPOC, e eles recomendam que se acompanhe esse treino com a escala de Borg modificada para pacientes com DPOC, né? Então, através dessa escala, eu consigo ajustar esse treino intervalado, a intensidade desse treino intervalado. Para o treino de força, vai depender muito das condições físicas desse paciente que vocês vão encontrar, ou que a gente encontra. Então, a seleção do peso e do tipo de exercício que vai ser utilizado, e mesmo a quantidade de séries e o número de repetições, ela depende muito do que você encontra naquele paciente. Então, da gravidade desse paciente, qual é o quadro clínico dele, quais são os sintomas que ele tem ali naquele momento. Eu já cheguei a pegar pacientes que vinham de um processo muito tempo acamado, de várias hospitalizações seguidas, que quando chegou para mim, eu não consegui nem começar a treinar força e nem o exercício, o treino intervalado. Então, eu tive que começar a treinar, a fazer atividade com esse paciente com estimulação elétrica primeiro, para ganhar alguma coisinha de força, junto com uma contração isométrica, para ir em diante começar alguma coisa com um exercício de força, tá? Então, aqui não tem uma receita, vai depender do seu paciente, como que você vai prescrever esse exercício para ele, tá? Então, os benefícios desse treino de força vão ser a melhora do risco de queda,
uma maior independência desse paciente nas atividades diárias, que é o que de verdade a gente também quer, né? Que ele volte a ser mais independente, manter a densidade óssea, porque a gente sabe dos riscos de diminuição da densidade óssea quando o paciente fica mais acamado ou sedentário, e uma melhora na distância percorrida de 6 minutos. Então, embora aqui a gente não tenha tido tempo de falar das avaliações, né, físicas, mas o teste de caminhada de 6 minutos, pela condição clínica do paciente, é um teste que a gente usa muito, né? Então, eu consigo avaliar o teste de caminhada de 6 minutos antes e depois de um programa de atividade física e ver quanto que ele melhorou nessa distância percorrida. E aí a gente tem vários estudos mostrando quantos metros a mais de caminhada significam um percentual de melhora, tá? Então, tem vários estudos fazendo isso para DPOC. E aqui, por último, exercício físico e flexibilidade. Então, a última parte, né, ou a primeira, enfim, do treino, fazendo parte do treino, como esse paciente tinha muitas alterações estruturais na parede da caixa torácica, lembra, um paciente que está hiperinsuflado, o pulmão dele foi ficando hiperinsuflado ao decorrer dos anos. Com decorrência disso, eu tive uma alteração de parede torácica, de caixa torácica, eu tive uma alteração muscular, né, o diafragma, pelo pulmão ocupar um espaço maior agora na caixa torácica, o diafragma acabou ficando retificado, então eu tive um rebaixamento das cúpulas diafragmáticas. Então eu tenho uma alteração dinâmica e estrutural importante de parede torácica. Então, o ideal é que a gente também trabalhe um pouco com isso, trabalhe flexibilidade. Eu tenho uma hipertrofia importante da musculatura acessória da respiração, então alongar essa musculatura também ajuda bastante. E a própria inatividade física é outro fator que contribui para essa perda de flexibilidade. Bem, e para finalizar, essas imagens que vêm nos cigarros, né? Eu não sei se o Ministério da Saúde adverte, mas eu já não sei mais se elas causam tanto impacto assim hoje em dia. Mas, enfim, mais para mostrar que a DPOC é só uma das doenças causadas pelo tabagismo, né? Então, a gente tem muitas outras fatores, muitas outras doenças que o tabagismo pode causar. E essas imagens, hoje elas vêm no cigarro, mas o cigarro eletrônico, ele é um cigarro bonitinho e que vem sem nada e que também traz os mesmos danos, né? Então, muita gente acha, é cigarro eletrônico, é mais cool, é não sei o quê, mas, na verdade, os danos são irreversíveis e são iguais ao cigarro normal, né? Então, aqui, só para fechar, esse já é um paciente, né, mostrando um paciente bem grave, paciente de DPOC grave, que já precisando de oxigenoterapia. Bem, eu gostaria só de finalizar, acho que com essa imagem, né, se existe alguém que fuma, que está em tempo de parar e de ter os benefícios de não fumar. Se vocês conhecem alguém que fuma, eu acho que sempre advogar contra o cigarro é bem importante. Bem, eu queria agradecer então a oportunidade de ter podido apresentar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham entendido e aprendido um pouco sobre a doença. Eu sei que o tema é bem extenso e longo, e a gente teria muito mais para conversar, mas não daria tempo em 1 hora, né? A gente precisaria de muito mais tempo para isso, mas espero que essa pincelada tenha ajudado a despertar e a preparar vocês para o dia que vocês estiverem diante de um paciente com DPOC e que precisem prescrever um exercício. E eu também queria deixar aqui um pensamento que eu falei lá sobre a reabilitação pulmonar e eu disse que a reabilitação ela dura de 6 a 12 semanas, né? Um programa de reabilitação. E aí, quando esse paciente sair da reabilitação pulmonar, para onde ele vai?
Ele vai parar de fazer exercício físico? E aí, depois de quanto tempo ele perde tudo que a gente conquistou em, sei lá, 4 meses? Às vezes mais, né? Mais, alguns programas vão ficando, os pacientes vão ficando um tempo maior, porque tem essa dificuldade para dar alta, e aí esse paciente vai para onde? Então, acho que essa é uma reflexão, né, de pensar em outras alternativas para depois de um programa de reabilitação pulmonar, para que esses pacientes tenham continuidade na atividade física e que possam tudo que eles ganharam em termos de condicionamento, de força, massa muscular e benefícios na qualidade de vida não sejam perdidos, né? Então, acho que essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui ao final da aula. Obrigado e uma boa semana a todos.